E eu quero começar contando essa história, primeiro olhando a cadeia de suprimentos global, a logística, quero mostrar vários indicadores da economia real, porque a verdade é que sim, estamos vendo uma deterioração de vários indicadores que sinalizam que sim, uma recessão está cada vez mais provável. Nunca é uma certeza, mas a probabilidade vem aumentando, por mais que as ações globais estejam dizendo outra coisa. E essa narrativa que eu preciso mostrar para vocês, para entender realmente o que a economia real está nos dizendo. Então, primeiro mostrando aqui já a Global Supply Chain Pressure Index, ou o indicador de pressão na cadeia de suprimentos global. Esse é um indicador que é compilado pelo próprio New York Fed, a filial do Fed, e que ele disparou, especialmente ali em 2021, e desde então ele vem sinalizando uma queda. Ainda não está nas mínimas pré-pandemia, mas está distensionando. Então essa pressão está caindo e certamente está bem distante do pico que foi lá em 2021 e 2022. Da mesma forma, esse é o índice de manufatura, o ISM, que compila ou avalia o índice de entregas de fornecedores, que neste momento também está no pior patamar desde lá de 2009. Isso significa que não está havendo uma demora no chamado lead time, o tempo de entrega de mercadorias, então significa que há um alívio nesse momento na cadeia de suprimentos global. Prosseguindo, da mesma maneira, esse alívio acaba se refletindo no preço dos fretes, que a gente viu disparar. O custo dos fretes marítimos, especialmente em 2022, chegou ali no finalzinho de 2021, início de 2022, esse é um índice global compilado pelo site Freightos Baltic Index, que é uma média de frete de contêineres, que em 2021 chegou na máxima, tendo subido dos níveis pré-pandemia mais de 15 vezes, chegou a mais de 10 mil dólares, e neste momento, 2023, está abaixo de 2 mil dólares, chegou até 1.984 dólares. Então, sim, os fretes estão cedendo. Outro indicador importante de frete, agora de cargas secas a granel, que considera grãos, minério de ferro, etc., é o chamado BDI, Baltic Dry Index, que também caiu bastante desde os picos pós-pandemia, chegou em mais de 5 mil e desde então vem caindo. No início do ano chegou nas mínimas abaixo de 600, voltou a subir nos últimos dias, talvez refletindo já uma pressão da reabertura chinesa. A gente vai voltar nesse assunto no fim do vídeo. Mas sim que há um distensionamento nos fretes globais e na cadeia de suprimentos. Aí algo importante, até vale fazer um preâmbulo ao gráfico seguinte que eu vou explicar, que considera o tráfego de contêineres e o comércio global aqui americano, focando então na economia americana, e aqui são os portos na costa do oeste dos Estados Unidos. Então aqui considera o porto de Los Angeles e o porto de Long Beach. E é importante falar sobre isso, até porque eu fiz um vídeo no ano retrasado sobre essa pressão toda na cadeia de suprimentos global. Eu vou colocar esse vídeo aqui em cima, porque eu falava justamente sobre como aqueles estímulos monetários e fiscais nos Estados Unidos acabaram reverberando em todo o planeta e todo mundo sentiu os efeitos desses estímulos. E a verdade é que a economia americana, que tem um impacto enorme na economia global, ela foi sim hiperestimulada no pós-pandemia, e muitos desses efeitos que eu vou mostrar nesse gráfico agora têm como causa esses estímulos fiscais e monetários. Portanto, temos aqui na linha vermelha a balança comercial de bens dos Estados Unidos, que é o eixo da direita, e o total de contêineres chegando nos Estados Unidos, menos o que sai dos Estados Unidos, nesses portos da costa do oeste, que mostra um déficit. Isso significa que vem muito mais contêineres para os Estados Unidos do que saem dos Estados Unidos. Isso tem a ver justamente com o déficit comercial. A gente vê que as duas linhas, elas seguem quase que um é o reflexo da outra. Então, à medida que vai aumentando o déficit comercial americano, que chegou num patamar recorde em 2022, também chegou no patamar recorde a quantidade de contêineres chegando nos portos da costa oeste americana, menos o que sai
de contêineres da costa oeste americana. Aqui é o somatório um com o outro, então tudo que sai de contêiner mais o que chega, também nas máximas em 2022, e desde então vem caindo. Deixa eu voltar ao gráfico anterior, a mesma coisa. Então o déficit de contêineres chegando menos contêineres saindo está diminuindo. Isso sinaliza que sim está havendo um arrefecimento, uma desaceleração na economia americana. Agora outro gráfico, também preciso fazer um preâmbulo, porque esse é impressionante. Talvez um dos principais portos que ilustrou todo esse excesso de demanda e a economia americana hiperestimulada em 2021 e 2022 foi o Porto de Los Angeles, que não apenas bateu o recorde em movimentação de contêineres, já vou trazer esses gráficos, mas também acabou batendo o recorde em dias em que os navios ficavam ancorados esperando para atracar. Porque o volume era tanto, mesmo com volumes recordes, o Porto de Los Angeles não conseguia dar conta de toda aquela demanda. E isso se traduziu em aumento em dias de espera. Os navios, as embarcações chegavam no porto, não tinham como atracar, não tinham espaço e ficavam esperando. E chegaram a esperar num nível máximo aqui que foi mais de 40 dias. Isso foi lá em setembro, outubro de 2021, porque não tinha como atracar e descarregar os contêineres, e desde então voltamos à normalidade, onde praticamente agora em 2023 não há mais dias de espera, pelo contrário, até certa ociosidade na capacidade do Porto de Los Angeles. Agora sim, mostrando o total de contêineres movimentado nesse porto, o máximo que foi atingido foi o recorde, mais de 1 milhão de contêineres movimentados em 2021, então foi justamente ali em agosto, setembro de 2021, e desde então vem caindo. Olhando a média móvel de 6 meses, a gente pode ver essa foto um pouquinho melhor, e que agora caiu fortemente e está nos níveis mais baixos, aqui ó, janeiro de 2023, no nível mais baixo que o pré-pandemia. Então, sim que está cedendo bastante.